Gente, então o tema de hoje, eu quero falar um pouco sobre como a gente se defende ou a gente se protege utilizando máscaras e não sendo, muitas vezes, sincero naquilo que nós somos ou naquilo que a gente pode demonstrar para o outro. Então, geralmente nos relacionamentos afetivos, muitos relacionamentos afetivos acabam. E eu assisti um filme agora no avião, né, vindo para cá, um filme japonês, muito interessante, porque a cultura, né, gente, a forma de demonstrar ou não demonstrar, ou ser mais aberto ou não, depende também muito culturalmente, obviamente, de cada país. Só que se a gente fica nesse nível cultural, a gente não ah, vai além daquilo que realmente a gente precisa ir nas relações profundas. Então, nesse filme, era um casal e o nome do filme era Minha Mulher. é, Era um nome estranho, mas a minha mulher tentava se matar todas as noites antes, quando eu chegava em casa. Na verdade, era um casal, a mulher dele tinha perdido a mãe quando era muito criança, muito pequena, e o pai ficou sozinho com ela, né? E ela começou a rir das histórias trágicas. Então, quando o marido chegava em casa do trabalho e ela estava lá, ela, quando ele abria a porta de casa, ou ela estava assim, ela comprava um jacaré e ela estava com a cabeça dentro da boca do jacaré, com sangue escorrendo, ou ela estava como se tivesse enforcado ela. Ela inventava formas trágicas dele olhar para ela todos os dias e perceber que ela tinha morrido. O que ele faria, né, com isso? Um filme muito simbólico, em vários níveis. Por quê? Porque ela era uma pessoa extremamente espontânea, né? Com a morte da mãe, principalmente, uma criança, quando perde a mãe, é como se ela ficasse parada naquele exato momento, né? Muitas pessoas que perderam os pais cedo vivem esse trauma sem perceber que estão ainda ali. Então a vida fica muito pesada, a vida, muitas vezes a pessoa tenta se proteger de uma outra tragédia ou de uma outra perda, ao invés de ultrapassar e depois olhar, né, para a vida e para as relações com muito mais vontade de viver, não vontade de morrer. Então a morte, ela não está aí para a gente ter vontade de morrer, ela está aí para a gente ter cada vez mais vontade de viver. E foi muito interessante ver esse filme, porque primeiro dia que ele abriu a porta e a viu desse jeito, né, que ela estava lá toda ensanguentada no chão, nem era sangue, ela tinha posto, né, molho de tomate, aquelas coisas. Ele começou a gritar e falou: Meu Deus, não! Ai, eu te amo! E daí ela olhou assim para ele e falou: Ah, que bom que você demonstrou carinho por mim. Nossa, que bom! E, e ele começou a perceber que ela estava usando isso para que ele valorizasse ela, para que ele não esperasse a morte chegar, para a gente dar valor a alguém, para a gente demonstrar o que a gente sente por alguém. Então, muitos casais vivenciam relações afetivas onde o afeto é a última coisa que existe na relação. Existe um emocional desequilibrado, um emocional carente, ou existe uma dependência do outro por outros motivos que não tem nada a ver com amor, e a gente realmente não enxerga o outro porque a gente não se enxerga, porque nós estamos com todas as nossas máscaras, né, com os nossos medos, com nossa história, com a história que vem da nossa família também, com a história cultural. Então, foi interessante ver esse filme e perceber, né, como o Pedro colocou essa música do Phil Collins no começo e que fala, puxa, a outra pessoa fala, eu tô indo embora, peguei o ticket do avião, fiz as minhas malas e ele fala, puxa, parece que eu nem tô sentindo nada. Mas no fundo, eu queria dizer que eu te amo, queria pedir para você não ir, queria
ver o quanto a gente pode fazer para acertar. Mas muitas pessoas não têm essa atitude de mostrar o que sente. E isso prejudica demais todas as relações. Então, nesse filme, no decorrer, né, ia mostrando, porque quando ele chegava em casa, a mulher estava lá, ele já estava acostumado, que ele ia abrir a porta e ela estava morta de um jeito diferente. Todo dia era uma novidade. E daí, quando ele falava algo para ela, ele entrava nesse jogo, ela falava, então agora a gente vai jantar. Agora a gente vai comer. Como se nada tivesse acontecido. Até que um dia ele falou assim para ela, eu tô cansado disso. Eu não quero mais brincar disso. E daí não resolveu nada. E ele ia para o trabalho e conversava com os outros homens sobre isso. E um deles falou, puxa, mas eu tô casado há 45 anos, a minha mulher também, ela não faz nada de diferente. Que bom que pelo menos a sua faz alguma coisa de diferente. E essa é uma outra questão também, né? Porque uma pessoa que ela mesma já não faz nada de diferente por ela, não olha a vida brincando por ela, ou ela não nutre a vida dela de uma forma muito leve, e ela quer que o outro dê isso para ela, mas o outro não vai dar isso para ela. Então, às vezes, num casamento, principalmente um casamento mais longo, essa criatividade, essa vida que vem de cada um, né, do casal, se um deles está sem vida, e o sem vida tá naquela vida monótona, acha que a vida é comer, dormir, ganhar dinheiro e comprar coisas e sabe, ficar na internet, e a vida é isso, a vida não é só isso, a vida é muito além disso. Mas quando um casal não tem mais essa criatividade por si próprio, um puxa o outro para baixo. E às vezes ambos se acostumam, né, nessa rotina e nessa vida realmente tacanha. Porque o que mostra nesse filme também é que para uma pessoa que tem uma mente tacanha, a gente não, olha, ela pode ter dinheiro, ela pode ter oportunidades, ela pode estar no melhor lugar do mundo, mas a cabeça dela continua pequena, aquela cabeça tacanha, sabe? Empobrecida, né? Então, essa leveza da vida, esse se divertir, esse se relacionar, esse olhar para o outro, amar e também ser amado, né? Esse dar e receber, que é o que a constelação mostra, é algo muito importante. Então, o que eu quero falar com o programa de hoje é principalmente que a gente não precise, né, tornar algo trágico para a gente valorizar a vida. E isso parece um assunto comum, mas muitas famílias ficam no trágico daquilo que foi, daquilo que faltou, daquilo que não aconteceu. E as gerações que vêm depois desse trágico continuam mantendo o trágico como algo que fortalece, como era o caso dessa moça. Foi trágico para ela ter perdido a mãe e ela continuava no trágico para tentar chamar a atenção do marido, né? Até que no final do filme, que eu não vou contar o final todo, quem quiser assistir, eu nem sei onde tem esse filme, porque, né, voo internacional assim, a gente não sabe. Mas no final do filme, ele demonstrou mais amor por ela. E era isso que ela queria, como vida, ela era espontânea. Apesar dela mostrar de uma forma espontânea a parte trágica da vida dela, ela ria, né, quando ele chegava e se assustava com a situação. Um dia ele resolveu fazer a mesma coisa com ela. Ela abriu a porta de casa e ele estava lá, deitado no chão como se estivesse morto. E ela ficou em pânico, porque veio toda a história da mãe dela. E daí ele abriu os olhos e falou, agora chega. Ela falou assim, porque sempre tinha o jantar depois da tragédia, né, que ela fazia. Daí ele falou, eu fiz um jantar para você. Ela falou, eu não quero jantar. Por quê? Porque daí colocou ela em contato com essa dor que ela aparentemente brincava, porque doía tanto, né? Então, gente, todos esses aspectos de uma tragédia numa família, de uma morte prematura, da morte de um filho,
de dores, né? De não chorar o suficiente, não demonstrar dor o suficiente, não faz com que a pessoa saia da dor. Quem não mostra sentimento não está vivo, né? Falar a pessoa está viva. Não, o vivo não é você demonstrar sentimento também exagerando, mas é simplesmente você sentir e aquilo está claro para o outro ser. Você poder demonstrar aquilo, falar aquilo para outra pessoa. E como a gente se sente fraco se a gente demonstra um sentimento. E na verdade não é. É uma falsa força, essa arrogância da gente mostrar que não estou nem aí com o outro, que o outro no dia a dia não me faz falta e que está tudo certo assim. Isso enfraquece a gente. Isso, na constelação, a gente fala a falsa força. Ou depois de ter passado por uma morte, a pessoa fala, não, mas eu sou forte. Lógico que todos nós temos que ser fortes, mas é importante ser a força real, não a falsa força. Então, isso faz toda a diferença quando a gente consegue ser real, a nossa vida começa a ir em passos mais sólidos, com raízes mais profundas, com relacionamentos mais interessantes, com coisas mais criativas mesmo para a nossa vida. Tá bom? Então, espero que tenha contribuído para vocês também a demonstrarem mais aquilo que sentem, serem criativos, não precisar, né, fazer essas coisas trágicas para ser visto. Muita gente quer ser visto como vítima, porque uma pessoa vítima, que fica doente o tempo inteiro, que é hipocondríaca, que é depressiva, ela está tendo atenção também, de alguma forma. E eu não estou dizendo que isso não seja real. Então, a depressão é uma coisa que precisa ser vista. Mas, quando a pessoa quer buscar solução, ela vai encontrar a solução. Quando ela se habituou a um movimento de ser visto através da morte, do sofrimento, do risco, como essa mulher fazia, né? Puxa, se eu mostro que eu tô morta, ele olha para mim, né? Então, a gente não precisa disso. É tão bom a gente gostar de alguém porque ela é legal, porque ela é criativa, porque ela é sincera, porque ela é afetiva. Então, é muito mais gostoso do que ficar nesse ambiente trágico. E muitas famílias têm esse peso trágico, né, o tempo inteiro. Gente, daí fica nessa vibração mesmo, tá bom?